Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui em nosso estúdio todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o professor, empreendedor social e escritor Mário Bastos. Nascido em São Paulo no dia 30 de dezembro de 1965, Mário Luiz Nogueira Bastos é casado e pai de 3 filhos. Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais, tem pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV, Metodologia de Ensino à Distância pela Faculdade Anhanguera, é mestre em Educação e mestrando em Educação e Cultura pela Uniso. É atualmente presidente da ONG Amigos da Cultura em Sorocaba e faz a coluna Despertar para a Vida na Rádio Cruzeiro FM. Mário Bastos é escritor também, e suas obras são o livro de poesias e pensamentos Vivendo e Escrevendo para Você e o livro de crônicas Andando pela Vida, que será lançado em 19 de agosto de 2014. Além disso, produziu 2 CDs referentes a poesias e textos reflexivos que receberam os títulos No Ombro do Tempo e Reflexões. Mário, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Muito obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui com você hoje, aqui batendo esse papo. E olha só, você que gosta de uma boa leitura, dia 19 de agosto está aí. Logo mais, já tem um lançamento. Já está tudo preparado para o lançamento do novo livro? Estamos aí já na fase final. Vamos lançar o livro agora, dia 19. Esperamos que a presença dos nossos amigos lá conosco, né? Onde vai ser o lançamento, Mário? Na Livraria Nobel, no Shopping Világio. Nós vamos participar desse lançamento e depois estarei participando da Bienal, em São Paulo. Que vai ser que dia depois? Eu não tenho a data ainda, não tenho a data. Já existe, mas eu não me recordo a data. Vai ser programado, né? Sim, sim. E o horário de lançamento vai ser a partir das 19. Então, dia 19 às 19. É bem cabalístico. É cabalístico. Qual é o livro? Você deu esse título pensando em quê? Como foi desenvolver este livro? Veja, Fernando, eu comecei a escrever esse livro em torno de 2008, 2009. E sempre que eu ia escrever alguma coisa, eu me afastava um pouquinho para um lugar mais tranquilo e lá eu começava a desenvolver essa crônica. E o Andando pela Vida foi depois que eu terminei, porque foi interessante também, só aproveitando, hoje com o advento do computador, então todo mundo digita e eu vi que eu estava com a minha letra até meio ruim. Aí eu comprei um caderno e comecei a escrever efetivamente esse livro. Mas não era um caderno de caligrafia, não, né? Não. É até um bloco, um Moleskine que a gente começou a escrever. E depois eu fui ler. E eu vi ali como se eu estivesse caminhando, né, pelas situações, por essas situações de vida. Aí eu falei, poxa, caminhando não, então vamos andar. Então ficou Andando pela Vida. E essas crônicas foram baseadas em quê? Experiências pessoais? Experiências pessoais, observando, né? Eu falo que as pessoas hoje elas olham, mas não enxergam. Então eu consegui parar um pouquinho e enxergar algumas coisas, alguns momentos de algumas pessoas também, que eu até agradeço no livro, sem citar nomes, mas eu trouxe para dentro do livro essas situações vivenciadas por outras pessoas também. É o cotidiano de Sorocaba ou não? Não, é o cotidiano da vida. Vamos abrir um pouco, né? A gente saindo da cidade de Sorocaba, saindo para outros locais, porque uma coisa que a gente gosta bastante é de viajar e o nosso patrimônio é arrecadar a amizade das pessoas. Então eu trouxe essas pessoas para dentro do livro. Além de escrever aqui em Sorocaba, você escreveu em outros lugares também? Sim, o primeiro livro, que foi o de poesias e pensamentos, nessa época foi até interessante. Eu comecei a escrever poesias, Fernando, aos 12 anos de idade, né? Para o primeiro amor de infância, né? Então, num caderninho, escrevia, dei poesias para algumas pessoas de presente. E aqui em Sorocaba eu fui incentivado por uma pessoa, o Luiz Pizzini, ele falou, por que você não edita as suas poesias? Aí eu falei, mas quem vai ler as minhas poesias? É uma coisa tão pessoal. Ele falou, faz o seguinte, imprime, coloca numa brochura e daqui 90 dias nós voltamos a conversar. E assim eu fiz, eu imprimi, passei para ele
E foi interessante que depois ele me contou qual foi o marketing que ele usava, né? Foi muito interessante. Ele falou assim, olha, mostrou para a pessoa, dê uma lida, eu não gostei, mas eu gostaria que você lesse e desse alguma opinião sobre isso. Foi interessante. O marketing meio inverso aí. Foi meio inverso. E aí, depois de 90 dias, ele falou, não, Mário, pode editar porque as pessoas gostaram. E assim eu fiz. Nós fizemos esse lançamento, já tem muitos anos, e depois eu gravei os CDs, os textos reflexivos, eu tive essa coluna, O Despertar para a Vida, que você comentou, numa outra rádio na época, isso em 2009, 2010, e aí eu vim agora com o de Crônicas, aí lançando em 2014. E no livro anterior de poesias, ali estão também poesias da época dos 12 anos? Da época dos 12 anos. Você guardou tudo isso? Guardei Como tudo que isso. você... Veja, eu por essência, eu sou um colecionador. Eu tenho um pouco mais de idade que você, mas você deve ter jogado botão na sua vida. Opa, e muito. Então, e na minha época era o botão de celuloide, eu não tinha dinheiro para comprar o botão de jogo oficial, então era celuloide, que era dos relógios. E eu os tenho até hoje guardados. Né? E dentre os meus hobbies, eu sou numismata, eu sou filatelista, então eu tenho guardado várias e várias coisas. E esse caderno de poesias eu tenho até hoje. E aquelas que você dava para as outras pessoas, você também tem uma cópia? Não, aquelas que eu dei, alguém... Aquelas... né? Uma vez um aluno virou para mim e falou, professor, eu vi o seu livro, eu copiei uma poesia para dar para minha namorada. Eu falei, que bom, né? Porque ninguém copia o que não vale a pena copiar. Então eu agradeci. Mas essas pessoas têm poesias minhas em papel de guardanapo, ou numa folha de sulfite, uma folha de caderno, mas tem de presente com elas. Você tinha 12 anos quando começou a escrever essas poesias. Sim. O livro foi lançado em que ano? O primeiro livro, deixa aqui, eu teria que me recordar, mas... Aproximadamente? Em 2003, mais ou menos. Em 2003. Um tempo considerado aí no tempo, né? Olha, muito tempo. E você tem ideia de quantas poesias você foi armazenando, foi colecionando? Olha, eu acho que eu escrevi mais de 2 ou 3 centenas de poesias. Né? E o livro, o Vivendo, Escrevendo para Você, parece que eu escrevi apenas um exemplar exatamente para aquela pessoa. A pessoa falou, nossa, mas eu estou me vendo aqui, olha... E é interessante, foi uma coisa assim, sem querer. Teve uma identidade, né? Ela criou uma identidade com as poesias, como se eu estivesse declamando para essa pessoa. E aí depois você partiu para a crônica. A crônica é um pouco diferente da poesia, né? Sim. Como foi você sair da questão das poesias, de você desenvolver essa outra aptidão também para as crônicas? Que aí requer mais observação também, né? Sim, eu comecei, eu tenho um site, né, que é o mariobastos.com.br, e lá eu tenho os meus artigos. Eu comecei a escrever alguns artigos, isso há muitos anos também, desde 2008, 2007, 2008. E me aprimorando. O artigo já foi um pré-passo para as crônicas. Então foi bem assim, foi paulatinamente saindo da poesia, continuo como poeta até hoje que sou, mas da poesia a gente partiu também para as crônicas. Um poeta nunca morre, né? Não, nunca morre, né? Ele às vezes não é muito bem compreendido, né? Um homem romântico, um homem poeta, mas eu primo ainda pela poesia. E o programa, o Despertar para a Vida, isso surgiu também com a experiência dos artigos, das crônicas? Dos artigos também. Eu fui convidado, na época, por uma rádio local. Daqui de Sorocaba mesmo? Daqui de Sorocaba. Qual rádio foi? Na época era a antiga 103. Tá. A 103.9. A Rádio Rock era... Era a Rádio época, Rock, né? era 89. 89. Então, eu como trabalho com gestão de pessoas, Fernando, então eu fiz a transição de todos os colaboradores da 89 para a nova versão, né? Uma nova política, uma nova maneira, e nós não perdemos nenhum colaborador, a não ser os que quiseram efetivamente sair por algum motivo. E na época o Luizinho Rodrigues, que era o diretor artístico, mais o João Carlos Pedrão, que também era diretor da rádio, me abriram um espaço. E eu falava no jornal da segunda-feira de manhã, era o Despertar para a Vida. São 2 ou 3 minutos que a gente passava de reflexão. E agora, em 2013... com a Cruzeiro nos convidou, através da Cibele Freitas e o Fábio Andrade, a participar aqui na Cruzeiro, que é um prazer, estou lá até hoje no Jornal de Sábado. Perdão, e também o Márcio Correia, que é um grande amigo nosso, né? Ele abriu esse espaço para a gente, então no Jornal de Sábado os últimos minutinhos são nossos. E nesse espaço, nessa coluna, você tenta passar o que para as pessoas? Qual é o teu objetivo?
Fernando, eu digo o seguinte, as pessoas, o que eu passo para elas é o que elas já sabem, mas elas esquecem, né? Com o dia a dia, com a correria, fala, puxa vida, mas é verdade, é isso, é aquilo. Então eu só venho relembrá-las de alguma coisa, né? E tanto que nós temos o Despertar para a Vida na rádio e também temos na TV, que hoje nós estamos na TV Votorantim, na TV Com e também na internet, que é na Rede Amigos da Cultura. Aliás, TV Com e as TVs Votorantim que transmitem também o Vida Pública lá para o pessoal que acompanha e vai acompanhar também o teu programa logo mais. Mário, o livro então, esse Andando pela Vida, queria até que você mostrasse para o telespectador. Lá, então, o Andando pela Vida está aqui. Esse a gente chama de pocketbook, né? Que é um livro de menores dimensões que cabe dentro de uma pasta. Fácil de transportar. Cabe dentro de uma bolsa. É um livro compacto. E tem uma coisa interessante também. Nós fizemos nesta obra algumas fotos. E essas fotos fui eu mesmo que tirei. Oh, que bacana. Não sou fotógrafo, mas tirei. E aí na confecção do livro fizemos lá com marcas d'água as fotos que foram tiradas. Aliás, a capa é bem original, né? Porque a capa mostra uma pessoa andando, né? Justamente. Ela tem assim, como é que eu posso passar para você? É uma linguagem subliminar, né? Andando pela vida, nada mais do que você caminhar. O que é fantástico. E olha só, você telespectador que vem acompanhando o programa, o Mário falou que ele é colecionador, ele gosta disso também. Ele também tem, ou pelo menos tinha, um hábito bastante curioso de alguns animais diferentes que você gostava muito também, não é, Mário? Na época, eu fui consultor de uma revista especializada em São Paulo, que eu sou oriundo de São Paulo, e eu atuava na área de roedores, né, que é a revista Cães e Companhia. Eu era consultor dessa revista, que eu gosto muito de animais. E me criou a curiosidade de trabalhar com répteis. Então eu fui estudar um pouquinho sobre os répteis, conheci pessoas. E nesse trabalho, que começou como uma brincadeira, eu trabalhei com falcoaria, né? Então eu cheguei a ter um gavião, um falcão, uma águia. Nossa. Você imaginar alguém ter um falcão é muito bacana. Né? Uma coruja. Então você vê nos filmes, né? A águia voando, você com uma luva, aí a águia vem. Aquilo era coisa de infância. E eu consegui. Eu tive a oportunidade de ter alguns animais de aves de rapina, e também alguns répteis, né? Tanto que eu doei para o zoológico, quase anos atrás eu doei para o zoológico os meus últimos répteis. Então é interessante. Tinha jacaré lá também? Não, jacaré não tinham jacarés. Mas a Polícia Ambiental ela nos deu toda uma assessoria e eram todos animais controlados. Mas é aquela história, a gente quebra paradigmas, né, Fernando? Nós falamos que o motorzinho do dentista dói, que a injeção dói e que a cobra mata. Né? E se você for estudar um pouco mais, você vai saber que, em média, me desculpem os biólogos e veterinários, eu não sou nada disso, mas me parece que, em média, 10% das cobras é que são peçonhentas. Os outros 90% não são. E eram esses animais. E elas são importantes para o equilíbrio do sistema, não é? Sim, é o que eu falo. Se com todos esses bichos que as pessoas não gostam, chamados cobras, hoje nós temos uma média de 8 ratos para cada ser humano, com a presença delas. Nossa. Sem a presença delas. Imagine para quanto isso não vai, não? É melhor nem contabilizar. Imagine o estrago que dela poderia estar, o desequilíbrio ecológico para a natureza e para o ser humano. E o zoológico absorveu esses animais, né? Sim. Na época, o veterinário, o atual diretor do zoológico, o Rodrigo, eu conversei com ele, juntamente com a Polícia Ambiental, e nós fizemos uma doação de todos os meus animais para o zoológico que estão sendo expostos lá no zoológico de Sorocaba. Tinha algum deles lá que era seu preferido ou preferidos? Olha, eu acredito o seguinte, a natureza é o único ente perfeito que existe neste mundo, né? Eu falo que Deus perdoa sempre, o homem às vezes e a natureza nunca. Tudo que você faz para ela, por ação e reação, ela devolve para você. Então não existia uma preferência, mas sim existia todo um cuidado e toda uma estrutura para isso. E em um momento da minha vida eu resolvi abrir mão para uma entidade que ia recebê-los. Foi quando a gente entrou em contato com a Polícia Ambiental, entrei em contato com o zoológico para que fossem absorvidos e acolhidos lá. Você falou em águia e falcão, e aí o telespectador fica um pouco aguçado lá e curioso. A águia, me corrija se é a águia ou se é o falcão, ela pousa mesmo no braço do seu criador?
Sim, sim. Não do criador, existe né? Todo de quem cuida dela. Né? Eu não sou, veja, eu sou assim, entendo muito pouco de falcoaria, Fernando, mas nós que tínhamos esses animais, você tem todo um treinamento, né? Todo um treinamento, e a águia ela fica adestrada o suficiente. Imagine a situação, eu e você estamos conversando num local aberto e o animal está numa árvore. Você caminhando, vamos dizer, 200 metros para outra árvore, ela te procura e ela vai até a próxima árvore e pousa. Quer dizer, praticamente um cão que te acompanha. Ela reconhece o dono através de sinais, através de apitos. É muito legal, interessante, porque como ela tem asas, né? Ela está lá no alto, você apita, chama, ela vem e come na sua mão, efetivamente. Que bacana, né? Sua curiosidade, né? Se você tinha, já sabe aí que a águia e o falcão são animais mais... Eu tive a oportunidade de estar há muitos anos atrás, inclusive com um colega seu aqui da Cruzeiro, o André Fazano, ele foi comigo. Sim. Nós estivemos num centro de reprodução de falconiformes, né? que são as águias. E eu tive a oportunidade de segurar uma arpia no meu braço. E é uma coisa assim fantástica, uma experiência indescritível. Muito bom. Com certeza. Mário, com relação agora à ONG Amigos da Cultura, o que esta ONG faz, o que ela desenvolve? Eu sei que vocês têm a TV na internet. Conte um pouco sobre a importância da ONG. Sim. A ONG Amigos da Cultura, ela existe agora em novembro, ela fará 14 anos de vida. Ela é utilidade pública municipal desde 2009, estamos com o processo de utilidade pública estadual. Nós trabalhamos com alguns veios, nós trabalhamos com assistencialismo, com o meio ambiente e também trabalhamos com comunicação, que é a comunicação e cultura. E o nosso projeto de comunicação é a Rede Amigos da Cultura, que é um portal onde nós chamamos de TV na internet, com uma rádio na internet. Então, as entidades, nós temos parcerias com a Uniso, nós temos parcerias com outras entidades que nós abrimos as portas para a cultura, né? O sensacionalismo não faz parte da nossa grade. Temos parceria com a TV Votorantim, onde nós trocamos conteúdo. Temos parceria com a TV Com, onde nós trocamos conteúdo com a TV Com. Inclusive, gostaria de agradecer aqui o Rubens Basso, que nos abriu essa oportunidade na TV Com, como o Wellington Kermes na TV Votorantim. Então, nós prezamos pela cultura, que ela é tão colocada, apartada no processo, diante de tantas prioridades que o poder público e o empresariado têm. Mas, bravamente, nós lutamos há quase 14 anos em prol da cultura. Vocês desenvolvem projetos específicos voltados para a área da cultura? Sim, nós temos programas produzidos por nós, com alguns colaboradores. Quando eu falei da Polícia Ambiental, por exemplo, né, as televisões tradicionais focam muito a Polícia Militar, a Polícia Civil, que é um trabalho magnífico também, e nós focamos a Polícia Ambiental. E eu tinha um dado, eu não sei se você sabe, mas numa época aqui em Sorocaba, a maior apreensão de armas foi feita pela Polícia Ambiental do que propriamente pela Polícia Militar, que são os caçadores, que são as pessoas que trabalham aí ilegalmente dentro da mata. Mas, enfim, produzimos programas culturais, programas de entrevista, temos algumas parcerias também com a Discovery Channel, History Channel, porque são canais fechados que algumas pessoas não têm acesso. E nós liberamos alguns programas para que essas pessoas também possam estar assistindo. E a internet é um veio maravilhoso, eu estava vendo as nossas informações, então nós temos aí alguns países nos assistindo através de relatórios, nos assistindo, claro, devem ser brasileiros que moram nesse país, de repente matam um pouquinho as saudades do país e ficam inteirados sobre alguns assuntos nossos. E para quem quer assistir ou acompanhar os programas do Amigos da Cultura, acessa o site, é isso? Sim, você que está aí nos assistindo, se você quiser entrar no nosso site, é normal, www.redeamigosdacultura.com.br. É o nosso portal. E ali você vai seguir para a TV, se quiser também na rádio. Importante também na rádio, nós estamos com uma programação cultural. Porque a maioria das rádios FM, elas são segmentadas. Ou jovem, ou um público mais, vamos dizer assim, um pouco com outros gostos. Então nós começamos de repente com uma programação pela manhã com música clássica, que é o Joias da Música, e de madrugada com metal pesado. Então durante o dia nós
passeamos por todos os ritmos, né, e canções para trabalhar, para atender o público em geral. 24 horas. 24 horas de programação, tanto a TV quanto a rádio. Muito bem, você vê, né? Se você quer um pouco mais de cultura, também acesse lá o site Rede dos Amigos da Cultura e você vai ter muita oportunidade, muita alternativa de programas lá. E o poder público sozinho não consegue fazer tudo pela educação e pela cultura? Veja, o que eu sempre falo, o terceiro setor, que são as entidades sem fins lucrativos, né, as organizações da sociedade civil, as ONGs, que na realidade são associações sem fins lucrativos, as organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs, elas vieram preencher uma lacuna onde o poder público tem um braço curto, não dá para trabalhar saúde, educação, cultura, tudo de uma melhor maneira possível, e aonde o empresariado também, como o empresariado visa lucro, que é justo o empresário, ele não vê isto, então ele não vê o lucro, então ele não vai até lá. Então o terceiro setor veio e fez uma ligação entre o empresariado e o poder público, para que todos nós possamos trabalhar de uma maneira uníssona, né? Você é professor também. Sim, eu gosto muito de falar, né? E aí um dia eu fui convidado, eu faço palestras, né? Como eu comentei com você no nosso site, e dali eu parti para uma carreira acadêmica. Falei, vou profissionalizar um pouco essas palestras. E dei aula em algumas universidades, fui facilitador do Sebrae na área de liderança durante muito tempo. Trabalhei com a doutora Ruth Cardoso na época, eram alguns programas sociais. E dali eu parti para a carreira acadêmica. Então, eu trabalhei em Itapetininga, numa faculdade, estou na Anhanguera há alguns anos e estamos aqui dando aula. E dando aula, sim, sempre em qual área específica? Veja, na área específica hoje também ficou relativo, ficou né? relativo, né? A minha área é pessoas, é humanas, mas como eu sou formado em Direito, né? Então eu pego um pouco o direito empresarial e tributário, o direito social e trabalhista, também a área de empreendedorismo. Nós recebemos em 2013, no primeiro semestre, um prêmio de melhor professor na área de empreendedorismo na faculdade Anhanguera. E com isso a gente também trabalha RH, gestão de pessoas e também na pós-graduação. Pós-graduação é comunicação, liderança, essas áreas de humanas que nós trabalhamos bastante. E se você aí está espantado com tantas atividades que o Mário vem fazendo, você não sabe que ele também é garoto propaganda. É verdade, Mário. Que história é essa? Como você foi parar, por exemplo, no videoclipe daquele cantor Lucas Luco? Lucas Luco, com mais de 33 milhões de acessos, né, Fernando? Mas veja, o que eu vou comentar com você. Quando eu morava em São Paulo, eu trabalhei nos bastidores e até às vezes apareci em alguns programas ali no Domingo Legal, do Gugu, da Eliana, antiga Mara Maravilha. Nossa, Maravilha. Mara Maravilha, né? Mas esse é um pouco antigo. Vim para Sorocaba, se você viu, né, 1965, então você já fez as contas, viu a minha idade. Estou com quase meio século de existência. Mas aí, eu aqui em Sorocaba, um grande amigo meu, o Epitácio Pessoa, fotógrafo, né, do Estadão e muito conhecido em Sorocaba, eu queria fazer umas fotos para colocar no meu site. Aí a gente chama ele carinhosamente de Pita, né? Falei, Pita, por favor, não, vamos fazer, vamos colocar. E ele doidão daquele jeito dele, fizemos umas fotos. E aí eu coloquei no antigo Orkut. E uma agência me chamou para estar trabalhando, né, profissionalmente. Eu falei, mas não, tal, que eu acho que você leva jeito. Então tá bom, vamos lá, né? Você é falador, é bem comunicativo. Você é comunicativo, tem uma ideia para a tua idade e tal. E com isso eu fiz uma peça publicitária também que ficou muito tempo na televisão, no rádio, que foi da Unimed. Foi da Unimed aqui em Sorocaba. E aí o pessoal até achava que eu era médico. Pois é. Eu falei, não sou médico. Doutor Mário. Né? Doutor Mário. Eu falei, não sou médico. E com isso foi indo, e essa agência, eu fiz alguns outros trabalhos para outras empresas. E é interessante, Fernando, sempre precisa de um médico, eles me chamam. Eu tenho cara de médico. Tem um padrão, né? Padrão de médico. E aí aceitei, me falaram, você vai gravar aí fazer um clipe sertanejo. Eu falei, o que eu tenho a ver com clipe? Não, você vai fazer papel de médico. Eu falei, então tá. Lucas, isso pelo menos eu ainda... então tudo bem, você é médico, já entendo um pouquinho.
como dizem, tenda do riscado um pouco, né? E aí eu fui gravar, fui ver esse cantor aí, Lucas Luco, eu não o conhecia, sinceramente, fui ver na internet e realmente o menino estava estourando e nós gravamos. Mas uma coisa que eu falo era pela mensagem, Sim. né? Eu acho que importantíssimo, importantíssimo colocar que o apelo do clipe dele era muito importante, que nós estamos trabalhando a prevenção do câncer de mama. Então foi um trabalho entre o Lucas Luco, o Grupo Andanças aqui de Sorocaba, e eu sou um figurante, né? Um mero figurante do clipe, mas trabalhamos com muito gosto, e hoje esse clipe realmente gerou aí uma transparência social muito grande da nossa figura, onde um clipe que está com 33 milhões de acessos, você imagina que são 33 milhões de visualizações. Muita gente, muita gente. E as pessoas olham para você, nossa, eu acho que eu conheço você de algum lugar. Não é de algum lugar, é da internet. Eu já começo com a internet, né? Que antigamente a gente falava, mas de tal cidade. Não, agora é na internet. Tá lá no YouTube, você... Sim. Aliás, o videoclipe é Mozão, né? É isso, a música é o Mozão, clipe né? é o Mozão. Né? Quem quiser acessar, acesse lá, que no primeiro minuto e meio vai estar me enxergando lá no clipe. O Lucas Luco, como você falou, ele se tornou conhecido agora, recentemente também, até o convite para você participar do videoclipe, importantíssimo com relação à prevenção do câncer de mama, mas ele também ficou bastante conhecido com aquele vídeo que ele fez para o pai dele, né? Que é uma outra história, uma homenagem que ele faz ao pai, e eu não vou, acho que são 11 vidas. 11 palavras, 11 vidas, né? 11 vidas. E ele canta essa música e o videoclipe também explodiu aí, tanto é que agora... Se eu não me engano, cronologicamente ele fez primeiro do pai, depois o Mozão, e agora ele está trabalhando mais forte o clipe do pai dele, principalmente o Dia dos Pais, está aí chegando, né? E você foi tranquilo fazer o papel lá de médico? Não teve dificuldade Fernando, alguma? Tá na chuva é para se molhar, né? Então, a Bel Sense, que é a produtora, ela já nos conhece, a gente brinca bastante, conversa bastante. Outro dia eu fui gravar um clipe também para uma banda de rock, Os Inocentes. Nem eu conheci, mas é dos anos 80, vamos lá. É muito gostoso, eu acho que é terapêutico. Eu queria pedir para a gente poder encerrar o programa para que você lesse uma poesia do seu livro, dessa sua obra, que vai ser lançada agora, lembrando, dia 19 você quer a crônica ou você quer a poesia? Na parte que vai ser lançado agora, o Andando pela Vida. Andando pela Vida. Então você abre aqui uma página. É uma crônica. Vamos brincar, é uma crônica. Então você abre a página e eu vou... Vamos ver aqui o que nós vamos abrir aqui. Agora é o segredo, hein? Abrir o segredo do Mário aqui. É preciso, olha só, é preciso meditar. É preciso meditar. Então, muito bem. Fechar os olhos, sentir o mundo, respirar levemente, orar, elevar seus pensamentos, se desligar por algum tempo do mundo para se fortalecer e autoconhecer. Ações que, se feitas com regularidade por alguns minutos, a sua vida se tornará mais leve, mais gostosa de ser vivida e, assim, consequentemente, será mais feliz. Teríamos uma série de motivos para alegrar a falta desse tempo, que é tão precioso para você, pois se você julga mais importante 1000 outras coisas, as quais normalmente dirigidas a outras pessoas, ou então a falta do tempo para tal. Esse tempo para você deve ser repensado, para que você realize coisas que lhe dão prazer, desde ficar só até tomar um sorvete num parque de diversões. Atitudes como estas lhe farão muito bem, ao ponto de você realizá-las todos os dias. Por isso que nada mais do que cuidar de si, sem se preocupar com os outros, o que eles vão pensar. O importante nesse momento é entender que, se você estiver bem, tudo à sua volta vai estar bem. Então, a chuva vem para regar o solo, acabar com a poeira e para lavar e levar todas as energias negativas, demonstrando ao homem que ele pode ficar limpo de corpo e de alma. Por que então as árvores caem? São arrancadas do chão pelas enchentes? Coloque a mão na consciência e pense: quem tem realmente a responsabilidade sobre esses fatores? Sim, nós, os homens. Respeite e deixe a chuva passar por cada centímetro do seu corpo e da sua alma, deixando essa energia trabalhar a seu favor. Deixe a natureza ser sua parceira, para que você cresça pessoal e espiritualmente, de acordo e em sintonia com ela. A identificação com a chuva é sentir que você não pode estar à frente da sua vida todos os dias, mas que o equilíbrio entre o sol e a chuva é necessário. Cada estação é como se fosse uma fase da vida, onde no mesmo dia você pode vivenciar
as 4 estações do ano. Entenda o porquê e como se deve conviver com cada estação, extraindo o que de melhor ela tem para dar. Numa noite chuvosa, comece a sentir o cheiro que emana do mato ou mesmo do asfalto, o frescor através da brisa ou do vento. Se conscientize o quanto é importante para a nossa estadia aqui na Terra, tanto para nós seres humanos, como para todo o ecossistema, que temos que conviver harmoniosamente. Então, Sr. Fernando, diante da próxima garoa ou tempestade, agradeça, pois a sua vida está prestes a ser agraciada com as lágrimas de Deus. Muito bem, parabéns, uma bela crônica, olha aí, esta e outras, mas você vai encontrar no livro Andando pela Vida, que vai ser lançado agora, dia 19 de agosto. Está contratado, viu, Mário? Muito obrigado, já estou contratado pela Rádio Cruzeiro. Mário, obrigadíssimo pela participação no Vida Pública de hoje. Parabéns, viu? Ok, muito obrigado. Você que nos assistiu aí, até uma próxima oportunidade. É isto. O Vida Pública de hoje conversou com o professor, empreendedor social e escritor Mário Bastos. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.